Deixa eu chamar aqui o Beluso para a gente começar o nosso papo. Boa tarde, professor Beluso. Que prazer recebê-lo. Muito tempo que eu não o vejo. Como é que você está? Está sem som, está sem som. Tem que ligar o microfone. Eu desliguei para não atrapalhar. Mas eu estou dizendo que eu estou com saudades. Trabalhamos juntos na Carta Capital, né? Exatamente. Durante quantos anos, Sinara? Olha, eu fiquei na Carta 8 anos, Beluso. 8 anos. 8 anos, só que aí eu fiquei... Eu tinha trabalhado lá de uma outra vez também, fiquei pouco tempo. Aí depois trabalhei 8 anos, fiquei 1 ano em São Paulo e o resto eu fiquei aqui em Brasília. Infelizmente, Isso, exatamente. A gente ficou longe. Mas eu me lembro bem de você, né? Sempre muito ativa, muito inquisidora, né? Que é bom. Eu sinto saudade de você. Que a gente também, Beluso. Próxima vez que eu for a São Paulo, vamos tomar um café, né? Eu vou lá. Eu sempre vou na Carta, né? Matar saudades. Você vai, Beluso. Então? Hã? Você vai? Eu não tenho ido, que eu estou me protegendo. Porque você continua na... à distância. Não, eu continuo na Carta, escrevendo toda semana. Não, eu digo assim, você continua na quarentena, né? No isolamento social. Não tanto agora, mas também não exagerando e não seguindo as recomendações de sair sem máscara. Eu também eu acho que essas máscaras vieram para ficar, sabe? Em algumas situações, né? Por algum tempo, Eu estava falando hoje para a minha faxineira que ela disse assim, eu não vou parar de usar máscara. Ela falou... E eu falei assim, eu também, porque eu vou para a feira, eu não saio muito, mas como é que eu vou para a feira? Eu acho que eu vou usar máscara, igual os chineses, os orientais fazem, né? Japoneses também, chineses, japoneses. Exatamente. Beluso, eu queria começar contigo o nosso papo falando sobre esse tweet do Rodrigo Maia, que causou espécie às pessoas essa semana. Guilherme, põe na tela para a gente o tweet do Rodrigo, do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que ele fala assim, que o Guedes está operando a Bolsa de Valores, né? E aí ele pergunta, cadê a CVM? Você viu isso? Eu achei muito impactante isso, Beluso, porque, primeiro, que ele está lá na posição de ministro da Economia e eles não param de falar agora da Petrobras. E toda vez que eles falam da Petrobras, o dólar sobe, as ações da Petrobras sobem. Você acha que essa acusação de operar a Bolsa de Valores procede? Olha, conhecendo razoavelmente o perfil do Paulo Guedes, eu diria que ele é capaz de misturar os interesses privados deles com a posição pública que ele tem. Eu diria que, antes de mais nada, viu, Sinara? Uhum. Eu conversava hoje com um amigo meu ex-aluno, que trabalha na Abdib, o Igor, e ele estava dizendo que as conversas com o Paulo Guedes... Olha aí, ó, o tweet aí. Ó. Alguma dúvida de que o Paulo Guedes está operando o mercado? Onde está a CVM? Foi esse o tweet. Desculpa, Beluso, pode continuar. Não, o Igor estava me dizendo agora há pouco que ele conversa de vez em quando com o pessoal da equipe econômica e que ele fica espantado com o primarismo e a forma tosca com a qual eles tratam a economia brasileira. É uma coisa totalmente fora de esquadro, totalmente anacrônica, que o liberalismo do Paulo Guedes é anacrônico. E agora, nunca ninguém negou que ele sempre tivesse operado, sempre quando trabalhou no mercado financeiro, ele trabalhou com fundos de pensão, certo? Sempre. A manipulação não é, na verdade, um acidente. A manipulação é da natureza dele. Aliás, se você ouviu a entrevista do André Esteves, que é um sujeito que está num nível um pouquinho mais superior ao Paulo Guedes, essa inclinação a manipular a opinião. Veja só que ele foi conversar com o presidente do Banco Central.
Então, aí nós temos que descobrir uma outra questão. É como os mercados financeiros se apoderaram da decisão econômica nos últimos anos. E não é só no Brasil. No Brasil é muito pior, porque é uma coisa assim, um pouco, se me permite a palavra, avacalhada. Mas no mundo inteiro, né, a partir dos anos 80, quando você deixou de controlar o sistema financeiro de crédito, que isso nasce do final da Segunda Guerra, né, que as pessoas não sabem que o mercado financeiro não foi sempre igual. Nos 30 anos que se seguiram a Primeira Guerra, você tinha controle, você tinha direcionamento do crédito, você tinha, portanto, um controle público desse sistema privado que é o mercado financeiro. Porque nós não podemos, nós temos que ter claro que a finança é constitutiva do capitalismo. Você pega a China, por exemplo. O que a China faz? A China tem 80% do crédito é de bancos públicos. Por quê? Porque eles controlam o crédito. E assim mesmo, de vez em quando, dá uma escorregada. Você precisa ficar bem de olho. Veja o caso da Evergrande, essa empresa chinesa de imobiliária que exagerou. Então, mas ali o sujeito exagera e paga o preço, né? O dono da Evergrande já é um réprobo, desculpe a palavra réprobo, já é um réprobo lá na China, né? Vai pagar o preço, a empresa não, porque eles não podem destruir a empresa, né? Mas se você for olhar o desempenho dos mercados financeiros em todas as crises, eu estou falando de 1907, de 1929, na verdade, a crise agora do subprime, né? Aliás, eu recomendo que vocês vejam um vídeo que é muito expressivo para explicar como funciona. Eu não sei se você já viu esse vídeo. Não, de quem é? The Last Laugh, a última risada. São 2 ingleses que fazem esse vídeo. Se você quiser, eu mando para você. Eu quero sim. Vamos ver se a gente consegue legendar para o pessoal assistir. Se você passar, o pessoal vai morrer de rir, e é uma forma de explicar como funciona o mercado financeiro inigualável, né? Porque eles usam o humor, mas assim mesmo eles vão explicando como as pessoas agem e funcionam nesse mercado. Então, o humor é muito importante, né? Porque relaxa, as pessoas veem com mais boa vontade. Mas o que eu queria dizer é que o Paulo Guedes é um representante autêntico dessa forma de funcionamento. E o mercado financeiro, como você está vendo, veja só o que aconteceu. Com a ideia de pagar Auxílio Brasil, né, começou a surgir essa discussão sobre se vai furar ou não vai furar o teto. Aliás, o teto é ele mesmo uma invenção tosca do mercado. Em nenhum lugar do mundo as pessoas têm teto de gastos, porque a economia não é um cadáver rígido, a economia se move. Você não pode tratar as coisas assim. Aí, o problema é que a incultura econômica aqui no Brasil, dos economistas, é muito grande. Eles são incultos, eles não leem nada. Eu já li 15 livros sobre a dívida pública, 15, estou falando do número verdadeiro, em que há um debate muito bem formulado, entre os quais a dívida pública não é igual, isso é que é a ideia, a dívida pública não é igual à dívida de uma família. Né? Então, economistas que não são até conservadores, como Alan Blinder, etc., e esse Barry Eichengreen, eles estão, na verdade, destruindo essa ideia de que você não pode fazer dívida pública. Não é igual à dívida de uma família, né? Que a família, por acaso, ela cobra imposto, ela, na verdade, tem a prerrogativa de emitir, ele emite moeda, a família. Exato. Se ela emitir sua própria moeda, for à loja de esquina comprar, o cara manda prender, né? Ele acha que é 171, né? Exatamente. Então, é isso. O Estado tem essa incumbência, né? Ele faz isso através do sistema bancário. Então, isso é para respeitar as relações de propriedade, porque quando o banco empresta, ele empresta como proprietário da liquidez que ele emitiu para permitir que o outro fizesse o que fizesse, fosse fazer um investimento, etc. Mas aí você mantém a relação credor-devedor, né? Quando ocorre um incidente tão grave como esse da crise de 2007, 2008, a pandemia,
o Estado passa a emitir dinheiro. Vocês não estão vendo o que está acontecendo no mundo inteiro para proteger os mercados? Porque quando o negócio dá errado, eles correm para baixo da saia do Estado, entendeu? Do poder público, né? Ficam lá pedindo, pelo amor de Deus, para ser socorridos. E o Estado fez, o Estado americano, o Estado europeu, e mesmo o Brasil em menor medida, mas eles ficam repetindo essa besteira do teto, não sei o quê. Aí é o seguinte, precisa... Então, vamos criar um outro programa especial, emergencial, para furar o teto e dizer que a gente não está furando. Como diz um amigo meu, é uma engana que eu gosto, entendeu? O tempo inteiro é uma engana que eu gosto. Mas, de qualquer maneira, esse engana que eu gosto, o que ele produziu aqui? Produziu, né, esse desarranjo todo, e aí o Banco Central vai e sobe a taxa de juros. Né? Uma inflação, Sinara, a inflação, ela é a inflação vou usar uma expressão aqui com os economistas, de choque de oferta. Você teve o problema da subida do preço das commodities, e nós não temos mais estoques reguladores que nós tínhamos, para, na verdade, abafar e reequilibrar os preços. Não é que você vai prejudicar ninguém, você vai amortecer o choque. Em segundo lugar, o petróleo. Você acha que é razoável um país que tem autossuficiência em petróleo, a despeito de ter feito a besteira de vender suas refinarias e ter 30%, e ninguém fala nada? Exato. Aí vem o Bolsonaro dizendo que ele vai privatizar a Petrobras. Ou seja... Não, e mais, né, Beluso? Ele fica falando o tempo inteiro. Ele falou outro dia que a Petrobras só dá dor de cabeça para ele. Aí como é que pode um negócio desses? Como se ele não tivesse... Querida, é uma impropriedade que o cara não pode ter dor no lugar que ele não tem. Como ele não tem cabeça, como é que ele vai ter dor de cabeça? Ele não pode ter cabeça no lugar que ele não tem. Então, ele não tem noção. Eu nunca vi uma coisa, ele não tem noção de nada. É muito parecido com o que ele disse a respeito da vacinação e da AIDS. Você vê onde é que nós estamos parados. Né? Então, foram 4 choques. Tem ainda o câmbio. Toda vez que o câmbio se desvaloriza, que você tem, o que eles dizem? É o risco fiscal. O que é uma besteira monumental, porque o câmbio é determinado, o câmbio de todos os países que não tem moeda conversível, eu explico que não tem moeda conversível, porque as pessoas acham que o real é mais ou menos parecido com o dólar. Não, o real é uma moeda inconversível. O dólar é a moeda reserva. Você vai com o dólar, em qualquer lugar você troca um dólar. Você desce em qualquer aeroporto com um dólar, você troca. Agora, você vai no aeroporto de Frankfurt com uma moeda de R$100, o que a mulher faz? Chama o guarda para prender você por estelionato, porque não é conversível a moeda, certo? Sim. Então, a desigualdade de poder das moedas é importante. E aí é o seguinte, o que nós fizemos desde os anos 90, desde o Plano Real, que todo mundo diz que foi ótimo. Eu também acho que acabou com a inflação, mas acabou com outras coisas também, que abriu financeiramente a economia, e a cada mudança nas condições de funcionamento dos mercados financeiros internacionais, você tem um choque de câmbio aqui, certo? E aí eles ficam atribuindo ao risco fiscal. Isso é uma justificativa, é assim uma coisa quase religiosa de você achar que você olhou para uma moça bonita e que você cometeu pecado, entendeu? A mesma coisa, né? É uma espécie de superstição de... Lenda urbana. Lenda urbana, isso. Lenda urbana é melhor ainda. Então, o que a gente está vendo aí? Vendo esse protagonismo, esse poder do mercado financeiro, só quem não prestou atenção consegue não considerar isso, né? E as políticas econômicas que são totalmente na contramão do mundo hoje. Você pegar os Estados Unidos, que, na verdade, são o centro do capitalismo mundial, né? Eles estão com o plano Biden. O que o plano Biden está fazendo? Está tentando impulsionar a economia americana, permitir que ela se diversifique, né? Apostando no avanço tecnológico, sim, apostando na questão ambiental, né? Claro que ele está tendo dificuldades,
Mas ali ninguém, francamente, ninguém tem a ideia de ter um teto de gastos ali, né? Eles têm um teto de dívida, você sabia, né? Que tem uma discussão agora. Mas eles estão, isso é assim, chegar em, já deslocaram o teto rapidamente, sem trauma, e vão deslocar mais, né? Uhum. Então, aqui, essa história é inacreditável. E as pessoas comendo, tendo que se alimentar comendo lixo, indo no lixo para comer. O que é isso? Eu vi os dados agora do emprego, é ridículo. Você tem 17 milhões de gente em emprego informal, ou seja, emprego precário, né? E mais Tristeza, né, 13 milhões que estão desempregados. Do que eles estão falando? Você tem que usar o poder do Estado. Olha, o capitalismo inventou essa forma de você criar moeda através do Banco Central e do Tesouro Nacional, né? E isso é uma construção institucional. Isso, se você for olhar, ler os autores que cuidam da história dos sistemas financeiros, eles contam isso. Isso começa no primeiro Banco Central do mundo, de maneira mais moderna, o primeiro Banco Central do mundo, em 1694, que é o Banco Central da Inglaterra, né? E qualquer analista que observa isso fala: você criou uma possibilidade de gestão da moeda, do crédito, numa economia capitalista, que, na verdade, liberta, porque as pessoas ficam pensando se tem um lastro. O lastro da moeda é a sociedade que aceita a moeda como instrumento de intercâmbio, como forma geral da riqueza. Isso é a sociedade que é o lastro. Não existe mais. As pessoas ficam perguntando qual é o lastro. Não tem lastro nenhum, é a sociedade, é o consenso social, a aceitação social que é o lastro da moeda, né? Uhum. Então, o que nós estamos observando aqui nos economistas brasileiros é uma coisa assim terrível, terrível. Esses conservadores, esses caras que estão no governo, eles não podiam, na verdade, se eles fossem meus alunos, seriam reprovados no primeiro ano. Que bom! É um negócio irritante. Ô, Beluso, voltando aqui um pouquinho essa história da operação da Bolsa, só para a gente passar para outra parte da entrevista, eu pesquisei e vi que a acusação seria de pump and dump, inflar o preço de um papel para vender futuramente, né? Que seria a jogada que o Paulo Guedes e o Bolsonaro estão fazendo, falando mal da Petrobras o tempo inteiro. E, de fato, a CVM abriu uma investigação. Saiu hoje a notícia, ontem à noite, que a CVM abriu processo sobre a Petrobras após declarações envolvendo a privatização da empresa. Ou seja, que existe, de fato, a indicação de que eles estão fazendo alguma manobra ilegal, né, Beluso? Se eles não estão fazendo de propósito, eles estão fazendo sem querer. Porque, evidentemente, você viu a reação no mercado com as ações da Petrobras, né? Porque esses mercados, eles vivem sempre olhando para frente. Você está olhando para frente, tanto quando você derruba o preço das ações, quanto porque, na verdade, o dinheiro nessa sociedade é riqueza potencial. A potencialidade da riqueza pode não se realizar, mas ele é sempre riqueza potencial. Ele não é só um instrumento de facilitar a troca, ele é, sobretudo, na sociedade capitalista, uma coisa que permite você apostar no futuro. E a Bolsa de Valores é, por excelência, uma bolsa cujos preços, os valores, são formados a partir da difusão e da formação de expectativas da maioria dos investidores, certo? Você está sempre olhando para frente. É claro que as pessoas acham que você tem uma regra inexorável para formar o preço das ações. Isso não é verdade. Isso depende da forma como os agentes, que são os participantes protagonistas da Bolsa, pensam que vai acontecer. Está sempre jogando em cima. Então, é óbvio que quem tem um mínimo de malandragem sabe que, se você disser que vai privatizar a Petrobras, que as ações vão subir. Até minha avó, que não era especialista, ela sabia disso, entendeu? Uhum. Exatamente. É isso que acontece. Então, outra coisa foi a conversa do André Esteves com o Roberto Campos Neto. Isso é pior ainda, porque isso é inside information. Qual é o lower bound? Qual é
a taxa de juros mais baixa. Aí também é inside information, porque aí o cara vai formar a posição em cima do movimento da taxa de juros, que é muito parecido, não é a mesma coisa, muito parecido com a Bolsa. Quem opera isso ganha dinheiro, ganha ou perde, mas nesse caso, como você tem inside information, você ganha. Exato. Você ganha sem chance de perder. Eu, na verdade, trabalhei como consultor no mercado financeiro e assisti vários episódios de Inside Information, né? No período ali do real, 98, 99, eu ficava perplexo em 98, sabendo que havia uma desvalorização forte do real e o governo garantindo que não. Lembra disso? Sim. E houve informação privilegiada, sim, de gente que foi avisada que... Aliás, devo te dizer que, nesse caso, a informação privilegiada funcionou ao contrário, porque também isso acontece, deu um acidente. A informação privilegiada era de que não ia desvalorizar o real. Então, muita gente começou a apostar, a ficar comprado, como eles dizem, comprado em reais e vendido em dólar. E eu encontrei com um amigo meu que tinha uma corretora e falei, mas você está com o pé trocado? Ele falou, não, eu estou garantido, porque ele tinha inside information. Mas às vezes dá errado, sabia? Agora, no caso do Paulo Guedes, Beluso, dele ter empresas, né? Ele é ministro da Economia, ele mexe com a política econômica, ele causa a alta ou a queda do dólar com as suas decisões. E o fato dele lucrar com isso, porque tem uma offshore no exterior, não é mais do que inside information, chega a ser quase inside job, não? Inside job, é isso mesmo. Agora, o que aconteceu, a gente precisa olhar a coisa do ponto de vista mais estrutural. O que aconteceu desde que você começou com a liberalização financeira, o movimento de capitais, é que o Brasil, segundo os cálculos de um estudioso chamado Emanuel Sainz, ele é uma espécie de amigo do Piketty, ele fez um estudo sobre os paraísos fiscais. Você sabe qual é o cálculo a respeito do Brasil? O dinheiro que está fora, que escapou dos impostos aqui? Sim. 500 bilhões de dólares. Caramba! De dólares. Então, é isso que está fora, porque a gente precisa olhar do ponto de vista mais sistêmico, estrutural. Isso virou Você vê que a OCDE está querendo criar um imposto sobre as empresas, um imposto global. Por quê? Para impedir que elas realizem os lucros e fujam do imposto nos paraísos fiscais. Sim, claro, faz sentido. Então, e você vai olhar todos os grandes personagens do mercado financeiro, inclusive da mídia, tem muito dinheiro fora do Brasil. Você deve se lembrar, que você é uma boa jornalista e boa repórter, deve se lembrar do caso do Banestado, sim. cujo juiz chamava-se Sérgio Moro. Eu lembro. Lembra. Então, e o caso do Banestado? Eu tenho as listas de todos os caras que usaram o Banestado para tirar dinheiro do Brasil. Certo? Quem me deu foi um dos investigadores, me deu a lista. Então, estava todo mundo lá, mandando bala, dinheiro para fora, pelo Banestado. Mas você acha correto o ministro da Economia lucrar com suas próprias decisões, Beluso? A mídia comercial, ela tentou normalizar isso, dizendo que era legal e tal. Sim. Então, isso, na verdade, é essa situação que a gente vive aqui, que você, como você disse, você normaliza uma coisa, isso aí é evidente conflito de interesses, evidente conflito de interesses. Né? Você devia, na verdade, dizer, olha, eu não posso aceitar esse cargo, essa função, porque eu, na verdade, tenho o dinheiro lá fora e eu vou ser beneficiado, por exemplo, com a desvalorização do real. Toda desvalorização aumenta a grana dele,
porque ele está em dólar lá. Aliás, é uma outra coisa que justifica e explica aquilo que dá soberania do dólar, porque todo o dinheiro que está fora, você acha que alguém bota o dinheiro lá em reais? Bota o dinheiro no paraíso fiscal em reais? Você acha que põe? Não, Claro né? que não. Claro que não. Ele põe em dólar. Uhum. Talvez coloque em euros, pode colocar aí que se é uma outra moeda conversível. Mas então, isso já explica a natureza da decisão que ele tomou. Uma natureza, na verdade, de fugir da moeda nacional, com danos para a população local e ganhar dinheiro com isso. É simples. Nossa, é demais. E aí saiu a notícia, Beluso, que ele disse que só vai depor na Câmara. Olha como eles já contam com o engavetamento, né? Ele só vai depor na Câmara só depois da PGR arquivar o caso da offshore que ele tem no exterior, né? Então, eles já contam com a impunidade e com o acobertamento da PGR, né? Muito escandaloso isso. Pois é. Eu acho que alguém da Câmara devia dizer o seguinte: faz o seguinte, você desmobiliza o seu dinheiro lá, traz para cá, transforma em reais, aí a gente conversa. Olha aí. Vai fazer, não é? Claro, seria justo, fica né? na moeda do país que você administra. É o mínimo que a gente pode exigir, né? Que absurdo. Eu queria também te perguntar outra coisa. Além de falar, né, que a Petrobras dá muita dor de cabeça e que não sei o quê, esses dias o Paulo Guedes falou que daqui a 30 anos a Petrobras não vai valer nada. E aí eu comentei no Twitter assim, não teve um repórter para perguntar para ele quem é que vai se interessar por uma empresa que em 30 anos não vai valer nada, Beluso? Pois é. Pois é. Ele deve ter pensado, imagina, agora para ser benevolente, ele deve ter pensado, provavelmente, que o petróleo vai se tornar, digamos, uma fonte de energia cada vez menos cuidada, né? Cada vez menos tratada e menos utilizada. E eu acho que daqui a 30 anos, do jeito que as coisas caminham, é verdade. Mas a Petrobras poderia se transformar numa empresa de energia, aproveitando essa transição, né? E transitando uma empresa de energia pública, depois eu vou falar por que eu acho que tem que ser pública, que pode transitar para as energias renováveis, que, aliás, isso é inevitável. Você vai ver o que vai acontecer nesse fórum aí de Dublin, né? Onde eles estão realizando essa reunião. Isso vai se acentuar muito, isso é uma coisa inescapável. Então, certamente as empresas, não agora, isso vai ser uma transição um pouco lenta, mas vai ocorrer a transição, e se nós quisermos manter uma política energética pública, escapando das armadilhas de transformar a Eletrobras em uma empresa privada, que é uma idiotice que não tem tamanho, pelo seguinte, Sinara, por uma coisa muito simples. Tanto a eletricidade quanto o petróleo agora, eles são insumos universais, eles estão em todas as atividades, sendo que a Petrobras em todo o sistema de transportes, etc. Né? No grosso do sistema de transportes, o que não é rodoviário, que é muito pouco ferroviário aqui. Mas, no caso da energia elétrica, ela, na verdade, é um insumo que regula todos os custos das empresas brasileiras que produzem. Então, isso não pode ser privado. O Brasil tem umas tarifas de energia as mais elevadas do mundo. As pessoas não sabem disso. Muitas empresas que eram eletrointensivas, como, por exemplo, as empresas de alumínio, saíram do Brasil. Por quê? Porque elas são eletrointensivas, elas dependem muito da energia elétrica, do custo. E nós fizemos essa gracinha, né, de privatizar. Veja o caso, por exemplo, lá do Amapá. Você se lembra do caso do Amapá? Sabe por que ocorreu aquilo? Fundamentalmente, você não tinha a manutenção, não tinha investimento. Então, de repente, deu um apagão. E vai acontecer mais vezes, se você deixar essa coisa assim. O Brasil todo, né? Aqui em Brasília mesmo está faltando luz direto. Pois é. Não, agora você tem a crise energética, mas a crise energética já é uma decorrência, em boa medida,
do fato de que as privadas não fizeram essa diversificação, não investiram, nós ficamos dependendo muito, com a mudança climática, muito da energia hidráulica, né? E da hidroelétrica, né? Que nós já hoje ele representa 62% de todas as fontes de energia, e, na verdade, nós não temos uma política energética mais integrada. Isso é fundamental hoje. Quando as pessoas me perguntam, e o Brasil? Eu falei, se o Brasil não resolver esse problema da diversificação energética, ele vai ficar numa situação muito difícil. Exatamente. Beluso, o Bolsonaro, ele tem falado esses dias, tem falado da questão da política de preços da Petrobras, né? Que quem conhece o assunto sabe que quem mudou a política de preços da Petrobras foi o Temer que mudou, porque o PT ele tratava a Petrobras como uma empresa pública com papel social, e o papel social dela era ter gasolina e gás mais baratos para a população mais pobre, né? Interessante que o Bolsonaro começou a falar a mesma coisa. Ontem ele fez um discurso que era assim: a política de preço da Petrobras está errada, nós temos que a Petrobras tem que ter um papel social. Só que ele age, Beluso. Até ele mesmo sabe disso. Só que ele age como se ele não tivesse nada a ver com isso. Ele fala assim: mas eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. E aí, agora, teve a decisão do governo e dos estados de zerar o ICMS. Só que todo mundo está dizendo que não vai acontecer redução da gasolina coisíssima nenhuma, né? Então, eu queria que você explicasse para as pessoas qual é a exata questão de por que a gasolina está custando tão caro no Brasil. Não, veja bem, vamos começar pelo começo, né? A produção de petróleo no mundo inteiro, em grande medida, está submetida ao OPEP+, que é o cartel dos produtores de petróleo. Então, o preço, minha querida Sinara, não é o preço de um mercado competitivo, em que você tem 500 ou 1.000 empresas competindo entre elas. E aí se forma um preço que, na verdade, corresponde, eu vou dizer uma expressão, ao equilíbrio de mercado. Não, esse preço é fixado pelo poder da OPEP+, certo? E, em boa medida, né? Então, você não... Quer dizer, quem são os grandes produtores? É a OPEP+, tem a Noruega, tem o Brasil, né? Que, aliás, é uma empresa estatal, a empresa da Noruega é Statoil, é uma empresa estatal, né? A Statoil. Então, você citou a Noruega. Muito bem, o que a Noruega faz? Você acha que a Noruega passa para dentro da economia norueguesa os choques externos do preço do petróleo? Não. Tem um fundo chamado Fundo de Estabilização, que nasce da própria acumulação de lucros das empresas. Você fala um fundo de estabilização que regulariza os movimentos de preço. Quando você tem um choque muito grande, você, na verdade, passa para dentro muito pouco. Você não prejudica, como eu estava dizendo, é um insumo universal. Você não prejudica a vida da sua população, do seu povo, não prejudica passando isso assim, sem a... Isso é um negócio, se você me permite usar uma expressão, isso é uma coisa da idiotice neoliberal, certo? A idiotice neoliberal é sua crueldade, a sua imbecilidade, que ninguém faz isso. Você acha que na Europa, a Europa também, a União Europeia, deixa passar para dentro o choque do petróleo? Não deixa, porque você dispõe de instrumentos. É como eu estava falando dos estoques reguladores para a agricultura. Olha, o Keynes escreveu um volume inteirinho em Bretton Woods. Você sabe que Bretton Woods foi quando se construiu as instituições que passaram a regular a economia mundial, e durante muito tempo foi muito bem. Ele escreveu um livro, no volume inteiro, que está aqui, até aqui do meu lado, sobre a necessidade de você ter o controle do preço das commodities. Por quê? Porque as commodities, inclusive o petróleo, elas oscilam muito de preço por razões estruturais, naturais, né? Você tem o período da colheita, depois o período da comercialização, entre o plantio e a colheita existe você tem que ter estoques para regular o preço em benefício dos produtores e dos consumidores.
E, na verdade, o que aconteceu nos últimos anos aqui é que nós destruímos tudo. Entendeu? Na verdade, não construímos coisa nenhuma. Isso não é um segredo, não. Quando você fala não sei se você viu que no Congresso surgiram algumas ideias de se fazer esse fundo de estabilização, e as pessoas dizem, mas de onde vem o dinheiro? Aí, quando me pergunto de onde vem o dinheiro, eu tenho vontade de espancar o cidadão. Tenho vontade de virar o torcedor de geral da Palestra Itália. O torcedor de geral de Palestra Itália, aquele que ia para o pau mesmo. Porque não é possível o sujeito dizer uma coisa dessa. Realmente, dá muita raiva. Eu queria que você respondesse, se o presidente quisesse, o preço da gasolina baixava e do gás também? Claro, é só ele fazer isso. E está na mão dele. Aliás, está na mão... Aí, mas é capaz, sabe o que acontece? É capaz do mercado dizer o seguinte, não, mas então nós vamos derrubar as ações da Petrobras, você entendeu? E tem uma outra coisa, por que eles querem dar esse resultado? A Petrobras teve lucro de 31 bilhões, você deve ter visto, né? Sim. Saiu hoje, 31 bilhões. Muito bem, isso está nas mãos de quem? Está nas mãos do mercado financeiro, dos investidores que estão lá fora, que estão aqui dentro para pagar dividendos, você entendeu? E o povo que se lasque. Mas você podia equilibrar as duas coisas, não há nenhuma dificuldade em fazer isso. Falta vontade política, né? É, claro. Ontem o ministro Guedes chamou o ministro astronauta, né? Olha o ponto que a gente chegou, olha o ponto baixo que a gente chegou. Chamou o ministro astronauta de burro e disse que não sabe, que às vezes não sabe o que está fazendo dentro do governo. Você acha que ele vai ficar com o Bolsonaro até o fim, Beluso? Quem? O Guedes? O Guedes fica com o Bolsonaro ou sai? Ele não vai largar o osso, não. Se eu conheço ele razoavelmente bem, pelos antecedentes, ele não larga o osso, não. Ele só sai se o Bolsonaro expulsar ele a pontapé. Não sai, não. Ele vai segurar os cocos aí. Não. Mas e a mídia hegemônica vai abandonar o Guedes em algum momento ou eles também vão com o Guedes até o fim? Não, a mídia hegemônica pensa como o Guedes em matéria de política econômica, exatamente. Você não tem... Eu fico até assim um pouco condoído, porque eu vejo os comentários dos comentaristas e das comentaristas econômicas, e eles repetem o jargão que está na boca de todos os economistas que estão no governo. Na verdade, eles gostariam que o Bolsonaro saísse e que o Guedes ficasse. Exato. Aliás, isso é uma... Sinara, isso estou dizendo uma coisa que vai orientar um pouco a eleição de 2022. Por quê? Sim. Porque a terceira via, eles estão desesperados para achar um cara que, na verdade, continue, não com o Guedes pessoalmente, mas com as ideias do Guedes, e que não seja tão tosco como o Bolsonaro. É isso. A terceira via... Mas se eles não conseguirem encontrar essa pessoa, Beluso, eles vão de Bolsonaro de novo? Eu não tenho dúvida. Eu não sei se mas o establishment irá de Bolsonaro de novo. Eu não tenho dúvida nenhuma. Que tristeza. Ele não tem problema. Olha, eu quero contar uma história, não sei se é o caso, contar uma história da grande empresa alemã no período do nazismo, né? O Hitler, quando assumiu em 1933, o Goebbels montou uma reunião no parlamento, no Reichstag, e convidou todos os grandes empresários alemães para ter uma conversa. Eles não têm nenhum compromisso com a democracia, com a liberdade dos outros, eles têm compromisso com o dinheiro deles. E o pior, teve um banco americano chamado Warburg, que era muito forte, ficou na Alemanha até 1938, mesmo depois da perseguição aos judeus, entendeu? Que é uma tristeza, né? É um episódio. Quem quiser, tem vários livros que eu já li, aliás, tem um magnífico chamado A Ordem do Dia,
The Order of the Day, em inglês, em que ele faz o relato dessa adesão. Então, aí não tem outro valor que predomine. Pode ser que se tenha um ou dois que se fiquem desajeitados e mal ajambrados numa situação de apoio ao Bolsonaro, mas o conjunto da obra, eles não têm compromisso com isso. O negócio precisa entender do que se trata essa economia, uma economia em que o valor máximo é o dinheiro. Aliás, ninguém existe nela sem dinheiro. Nós somos todos coágulos monetários, uns mais poderosos, outros menos. Então, os mais poderosos mandam nos menos, né? E eles não têm outro propósito. Nem podem ter, porque se eles deixarem de ter, eles não sobrevivem enquanto figuras desse ambiente. Que tristeza. Mas se dizem patriotas, né, Beluso? Se dizem patriotas. Bom. Como dizia, às vezes, Samuel Johnson, você sabe quem é? Né? Sim. Um grande cronista do século. Ele dizia a respeito de alguns ingleses: o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. Dizia. Perfeito, né? Olha só, tem um monte de gente aqui, a Cássia Baldini Soares dizendo: é verdade que hoje é aniversário do Beluso? O José Soares falando: parabéns pelo aniversário do Beluso. É hoje, é mesmo? É mesmo, meu aniversário. Parabéns, olha que coincidência boa! Mas eu não queria falar porque aniversário há 79 anos, né? 79 anos, muito massa! Meus parabéns, Beluso. Muitas felicidades, muitos anos de vida, muito amor, tudo de bom para você, querido. Obrigado, nossa, que felicidade estar com você nesse dia. Eu também estou aqui. Daqui a pouco eu vou jantar com todos os meus amigos e ex-alunos. Eu vou ter que arriscar ficar sem máscara, mas é que eles não deram chance para mim, então eu vou lá. Não, aproveite, a vida é muito curta. Olha só, a última pergunta para você aqui, todo mundo te dando parabéns aqui, Vânia Cristina, Luciana Lima, teve uma pessoa que comentou aqui, o Beluso, além de gênio, é super bem-humorado. Sim, eu sou testemunha, ele é muito bem-humorado. Os dois, ele e o Mino conversando, gente, é impagável. É engraçado mesmo. É engraçado. Olha, muitos você está vendo, ele está colocando na tela aí as pessoas te dando parabéns, que legal. No meio dessa live aí, eu até anotei aqui antes que sumisse, que às vezes somem os comentários, o Rui Lombardi Mendes perguntou para você, e o Palmeiras vai faturar a Libertadores em cima do Mengão? Assunto totalmente off-topic. Deixa eu dizer para você uma Você está na presidência ou só como conselheiro atualmente? Não, eu já passei por esse calvário, ser presidente. Já passei por esse calvário e não me queixo, não, porque eu fiz o estádio do Palmeiras, então, né, isso me dá uma satisfação muito grande ao ver que os palmeirenses ficaram satisfeitos, mas é muito difícil. Então, a pergunta dele desculpe, eu me distraí. Como é que foi a pergunta dele? A pergunta dele era assim, e o Palmeiras vai faturar a Libertadores em cima do Mengão? Então, você sabe que até eu dei um branco, porque eu sofro muito nas vésperas dos jogos do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras faz parte da minha, eu não diria da minha biografia, que só tem biografia quem é uma pessoa de relevo importante. Eu tenho história de vida. Então, eu nasci palmeirense, fui criado pelo meu pai como palmeirense. Desde 47 eu assisto os jogos do Palmeiras, né? Não perco nenhum jogo, agora então com as transmissões diretas eu assisto todos os jogos. Eu ia a tudo quanto é lugar. Aliás, a última vez que eu viajei numa Libertadores foi em 68, o Palmeiras perdeu a final, espero que não se repita, né? Eu não quero nem ouvir. Quando eu soube que era Montevidéu, eu falei, meu Deus do céu, já os antecedentes são ruins. Eu fui também como presidente num outro jogo lá, não era final, mas o Palmeiras empatou e foi desclassificado. Mas eu digo para ele o seguinte, a minha esperança é que o Palmeiras seja capaz de se superar, porque eu vou admitir que o Flamengo tem um time melhor que o do Palmeiras hoje em dia, né? O que não quer dizer, não garante nada em futebol, não garante nada.
né? É verdade. Eu, que joguei esse futebol durante 20 anos na Várzea de São Paulo, sei que superioridade não se adquire antes do jogo, só durante o jogo. Então, vamos ver. E tem aquela polêmica velha, Palmeiras tem Mundial ou não tem Mundial? Então, Sinara, foi muito bom você fazer essa pergunta, porque eu estava contando a minha vida sempre emparelhada com o desempenho do Palmeiras, e eu acompanhei o Mundial de 50 no Brasil. Você certamente é muito mais jovem, não se lembra, eu me lembro muito bem do Mundial de 50, que o Brasil perdeu para o Uruguai, na final. Você se lembra disso? Não. Não, eu lembro, conheço, mas eu nasci em 67, então eu não era viva, nascida ainda. Não era viva, nem pensava nisso, né? Mas eu me lembro bem do choque que foi a derrota do Brasil em 50. Nossa. Eu vivi isso, foi uma... Olha, sabe por que foi tão doloroso? Porque 1950 foi o ano da eleição do Getúlio, quando ele voltou, e o Brasil estava naquela expectativa de... Era o país do futuro, era o país que estava começando a se desenvolver. As pessoas não lembram desse momento, mas eu me lembro muito bem que meu pai e meu tio Luiz, que era gerente da José Olímpio, meu pai era juiz, mas os dois eram getulistas, o que era uma exceção aqui em São Paulo, né? E eles, muito animados com a eleição de Getúlio, achavam que vencer a Copa do Mundo era importante para estimular o ânimo dos brasileiros, etc. E é verdade, eu era pequeno, eu tinha 50, eu tinha 7 para 8 anos, né? Que eu faço aniversário em outubro, então eu tinha 7, por enquanto não tinha completado 8. Era pequenininho. Era pequenininho. Mas eu ouvi os jogos e eu fui ver Brasil e Suíça, aqui em São Paulo foi 2-2, me lembro que foi com meu tio. Mas, enfim, era e o Brasil perdeu. As pessoas não imaginam a dor que foi dos brasileiros, que estavam acreditando em si mesmos, acreditavam em si mesmos. Né? A dor que foi. Perdemos. Né? Aí houve essa iniciativa da CBF, da CBD, naquela época, e da FIFA, de organizar um campeonato mundial interclubes no Brasil. Na verdade, chamávamos um campeonato intercontinental. Eram 4 times no Rio, 4 em São Paulo. Né? Era muito mais parecido, era um torneio muito mais sofisticado do que essas Copas do Mundo que você joga hoje com 2 jogos. Então, o Palmeiras perdeu da Juventus, ficou em segundo lugar. Aqui em São Paulo era Palmeiras, Estrela Vermelha, Olympique de Nice, Palmeiras e Juventus. Né? E no Rio era Vasco, que era o melhor time do Rio de Janeiro, campeão carioca, Vasco, Áustria Viena, Sporting Lisboa e Nacional de Montevidéu. E o Palmeiras se classificou para jogar com o Vasco, que tinha sido o primeiro lá da chave dele, jogava o primeiro com o segundo. E o Palmeiras eliminou o Vasco. 2-1 no primeiro jogo e 0-0 no segundo. E foi para a final com a Juventus. Você sabe quantas pessoas tinha no Maracanã? O primeiro jogo foi uma quarta-feira à noite, o Palmeiras ganhou de 1-0, eram 2 jogos. O segundo jogo tinha mais de 150 pessoas, a torcida carioca toda torcendo para o Palmeiras. Então, aquilo era uma espécie de recuperação, né, do ânimo futebolístico brasileiro. Então, quando as pessoas me perguntam, eu falo, sabe qual é o problema? É que vocês não sabem história. Então, quando vocês não sabem história, ficam dizendo essas coisas. Vocês não viveram. Eu até não condeno o fato de vocês não saberem história, porque, na verdade, aquela conquista daquele torneio intercontinental, Copa do Mundo, foi muito mais, digamos, importante para os brasileiros, todos. Você sabe que o Palmeiras levou um tempão para chegar em São Paulo, vinha pela Central do Brasil. Uhum. Certo? E parava nas cidades, as cidades recebiam a delegação do Palmeiras para festejar. Então, eu conto isso só para
ilustrar as pessoas a respeito da importância daquilo. Se eles querem chamar de mundial, de campeonato intercontinental, o fato é que nos jornais brasileiros, você pega a Gazeta Esportiva, naquele tempo, o Jornal dos Esportes, todos eles consagraram o Palmeiras como campeão do mundo. E no mundo inteiro foi assim. Está respondido. Pronto, gente. Acabou. Acabou a polêmica. Olha só antes de te despedir aqui, eu vou ler alguns comentários de parabéns para você aqui. Ed Nelson Almeida, Luiz Gonzaga Beluso, meus parabéns, ministro. Nilton Cabral, parabéns, Beluso. Silvan Costa, parabéns, professor, nosso querido palmeirense. Magda Biavasque, que maravilha ouvir meu grande professor, parabéns, querido Beluso. Maria Angélica Coldebelli, parabéns, Beluso, muita saúde e paz. Vânia Cristina Lucena Lima, adoro Beluso. Valmir Zanzeri, parabéns. Cleuma Melo, parabéns, vida longa. Mires Cruz, parabéns, Deus te abençoe e ilumine hoje e eternamente. Rita Andreata, 79 anos de inteligência e capacidade. Sandra Peducci, parabéns. Magda Biavasco, querido, sempre orientador, parabéns novamente, todas as felicidades do mundo. Silvano Araújo Frazão, parabéns, professor, sou seu leitor em Carta Capital. Jorge Alberto Carrillo, parabéns, palmeirense. Delci Batista Janelato, parabéns, Beluso. Marcos Rolling, professor Beluso, parabéns e que nosso Verdão consiga o tricampeonato da Libertadores. Rosenilton Santana, impressionante a diferença de uma live de pessoas de nível cultural superior, vocês estão de parabéns, obrigada. Enfim, olha, muita gente te dando parabéns aqui, eu agradeço muito, foi uma feliz coincidência, te mando um beijão e espero que você volte sempre aqui. Se você quiser, eu estou sempre às suas ordens, eu sou seu admirador como jornalista. É mútuo. Ó, beijão, querido. Beijo a todos. Tchau. Tchau.